da cidade era um importante centro de administração e comércio. As questões de justiça da região eram ouvidas em Laodiceia e fundos eram depositados nos bancos da cidade para a segurança. Isso é importante para a gente abordar e analisar um pouco dessa igreja, o que Jesus está falando. Olha os dias de hoje. Há um ambiente melhor do que a segurança bancária hoje? Isso não existia nas outras igrejas. Essa igreja, as outras igrejas que nós estudamos, não tem isso. Essa igreja de Laodiceia, apesar das características que vão apresentar, ela está imersa numa posição de estrutura, numa base muito boa financeira. É uma cidade desenvolvida naquela época. Ela tinha fomentação de recursos. Vamos passar? E aí o seguinte, eu não vou, está muito pequenininho ali para ler, mas o que está ali nós vamos ver mais adiante. Ok? Vamos passar. A água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais a cerca de 10 quilômetros, até chegar em Laodiceia. A água ficava morna. Vamos passar aí, pega um outro slide, desce mais um pouquinho, você vai ver um mapinha, assim, vale de Rico, eu acho que Vale de Rico, Hierápolis. Passa aí, Hierápolis, é um mapa amarelo. É um mapa amarelo, é isso. Vale do Rio Lico. Presta atenção, a cidade ficava perto dessa aí, ó, perto de Colossos, ok? Aqui embaixo, e ó, Laodiceia ali no meio. Então, vendo um pontinho pontilhado lá em cima, Hierápolis e Colossos, tudo isso aí eram aquedutos que passavam pela cidade, de fontes termais que existiam na água. Essa água saía morna desses aquedutos e chegava lá em fontes em Laodiceia. Eu quero que vocês entendam isso também para entender o que a gente vai ler na Bíblia. Okay? Vamos passar? Outra coisa, havia laboratórios com produção especial de um famoso colírio. Também tinha uma escola de medicina. Olha só, a única cidade que Jesus escolheu que tinha essa característica. Ela tinha um sistema de medicina desenvolvido, ao ponto de ter desenvolvido uma fábrica que, através de um elemento lá que eles descobriram, que era bom para dar, ao melhorar a visão, era um colírio dos olhos. Guarde aí que vocês vão entender. Vamos passar? Eu quero que vocês guardem essa imagem. Guardem apenas a imagem. E vamos entrar aqui na Bíblia agora, daqui a pouco. Eu quero que vocês guardem isso, porque Jesus está o quê? Batendo fora da porta. Da casa. Do lado de fora da casa. Guarde isso. Pode repetir? Do lado de fora da casa. Vamos lá. Vamos lá então para a Bíblia agora? Abra a Bíblia. Aí, tô frio. 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Isto diz o Amém. Quem? Ele que está falando. Diz o Amém. O que é que ele está querendo dizer com o Amém primeiro? Jesus é aquele que confirma nossas orações. Mas o sentido que se dá em Amém, e Amém no latim é o quê? Sim. Assim seja. É o final das orações. Quando o pastor estiver aqui demorando muito uma coisa, amém, amém, então eu não vou, eu já fui numa igreja pregar e eu passei do tempo, aí o pastor atrás sentado fazia assim, né? Aí eu batia com o pé, aí quando eu senti, e aí é o seguinte, quando eu falo, pastor está falando demais, amém, então você está sentindo que é amém. Então, amém, aqui quando ele fala que se diz o amém, é a única carta que vai ter isso, que ele se apresenta como sendo o amém. Por quê? Para que vocês entendam, aquele finalzinho, você lembra da era lá? Da igreja? É a igreja final. Isso me dá um repito, sabia? Jesus é o amém.
Jesus é a palavra final dessa trajetória. Ele está se apresentando como aquele que vai confirmar tudo e fechar tudo nessa igreja aí. Mas vamos lá. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele, Jesus, ele vai estar extremamente fincado. Ele vai ser a testemunha fiel que vai estar coordenando direto esta igreja. Vocês se lembram que Jesus falava que vocês fariam coisas maiores do que ele fez? Essa igreja, ela está extremamente coordenada pelo Espírito Santo. Essa igreja, ela vai estar extremamente, apesar de todos os inimigos que vamos ter nela, ela está, vou falar, para ela sobreviver nessa fase final, vai ter um fator aí decisório na nossa vida, e decisivo na nossa vida, que vai nos fazer superabundar e vencer essa época. E vou falar, até trazer grandes frutos para Deus. É a manifestação da testemunha fiel. Preste bem atenção, irmã Stefânia. A testemunha fiel vai estar do seu lado. Fiel. Ele não vai deixar de cumprir e de fazer o que ele já prometeu. E vai cuidar que você chegue até o final. A característica dessa igreja é que você tem um Deus que vai ser fiel com você. Que ele vai ser fiel com o que ele falou. Nós estamos chegando no final e as regras que foram estabelecidas para essa igreja vai ser cumprida, a palavra vai ser cumprida. E aí, nós temos que alertar, porque essa palavra é cumprida para julgar e para abençoar. Para amaldiçoar, para abençoar. Vamos lá. Princípio é a questão da testemunha fiel e verdadeira. E que nessa igreja as heresias estão sendo combatidas pela revelação do Espírito Santo. Nunca nesse momento da igreja nós tivemos tanta revelação na palavra. Vai numa livraria e veja lá o que esses homens estão escrevendo em livros. Vá lá ver os acervos evangélicos, vai lá numa conferência dessa missionária que tem de material abundante. Eu só tenho uma coisa que eu sou crítico, é do valor dos livros. Isso tinha que ser baratinho. Essas revelações são vindas do Espírito Santo, não é para vender, é para dar. Muito caro. Eu sonho com o ministério desse, fazer pequenos livrinhos e vender por R$1 assim, só com custo. E entregar nas favelas, entregar em todas as áreas, pessoas que estão querendo comer coisas, revelações de Deus e não comem porque é caro. Mas nós estamos numa igreja que está o quê? Um sistema bancário por trás dela. Vocês estão pensando em entender agora? Sério? Jesus trouxe essa igreja, tem um sistema bancário, tem um sistema de segurança bancário muito grande, que vai fazer o quê? Aquele negócio que eu falei para vocês, aquilo que consome a sua mente, controla a sua vida. Vai controlar o coração de muito crente, dinheiro. Okay? Princípio da criação de Deus. Jesus estava presente na criação de tudo e vai estar presente no final de tudo. Quando ele fala criação, significa que aquele que começou a formar a terra, haja luz, animais, astros, começou a construir o homem, ele é o mesmo homem que vai construir o final. Vamos lá? Versículo 15. Eu sei as tuas obras. Isso é conhecido, né? Todas as cartas têm isso. Eu conheço você. Eu conheço o que você faz e o que você não faz. Fala assim: eu conheço o que você faz e o que você não faz. Eu conheço o que você faz e o que você não faz. Essa, Jesus não abre. Ele é o Cristo onisciente. Ele sabe até o que você fala na sua mente. É onisciente. Ele tem um raio-x
conhece e consegue ler mente. Isso não é coisa aí de X, como é que é esses caras mutantes de televisão que conseguem ler mente, aquele negócio tudo lá. Para a psicologia, né? Jesus conhece palavras que saem do coração, da mente. Para os judeus não existe diferença entre mente e coração. É a mesma coisa. Por isso o cumprimento de Alá lá, qual é? Certo? Você tem um nome lá, não sei o nome. Mas mente e coração? É o árabe, o cumprimento do árabe. Para o judeu, não há diferença. Mente e coração é a mesma coisa. Não tem como você, mente e coração, os dois funcionam. Tá? Vamos passa. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da tua boca, ou da minha boca. Primeira coisa que ele fala, antes de vomitar, o que é? Que quem dera que fosses frio, só frio, ou se fosse só quente. Que a sua vida seja muito bem definida dentro que você é. Seja sincero. Se você não consegue, fala assim: Deus, eu não consigo ser. E você na igreja não tente mostrar uma coisa que não é. Seja verdadeiro. Né? O Paulo falava que você seja, faça que você seja sim, sim, não, não. Não pode ter junção, mistura. Crente mistura, está pegando. Não é de Deus. E cuidado que lá nas cartas de João fala assim, que ele fala, ou você é do diabo ou você é de Deus. Não existe meio termo, não. Está lá, bem escritozinho, bem forte. Ou você é de Deus ou você é do diabo. É que eu não falo isso porque é extremamente delicado. Não é isso? Falar isso na igreja, num culto de domingo, é delicado. A pessoa que está ali, que não está, vai se sentir, poxa, você é do diabo. Mas lá, se você não é de Deus, você é do diabo. Porque por mais que você procure fazer coisas boas, você é guiado, você não consegue se guiar pela luz. E você fala coisas erradas, você faz coisas erradas, você pode fazer coisas que você vai ser influenciado. Okay? Não por seu coração, mas você é influenciado, você não conhece as coisas da luz. Então, há um momento em que você, da sua maturidade, do seu crescimento, do seu deslumbrar de Deus, em que você aceita Ele e você começa. Eu estava conversando com o Antônio outro dia e falei que existem 3 unções. A unção inicial, que a gente chama na nossa vida, que é a unção de filho, vamos dizer de filho. É aquela unção em que você aceita Jesus e você descobre quem é o Pai. É a unção que a primeira unção é aquela que você descobre quem é Deus, que você aprende dele, que você começa a amar a Ele. Agora a segunda unção é a unção em que você diz serviço, sacerdotal. É a unção que você vai receber quando começa a saber quem é Deus, andar em Deus, saber quem é seu Pai, né? É aquela unção inicial de tudo. Você não está pronto para as coisas ainda, mas você vai aprendendo, é de filho. Aí você vai para sacerdotal, você já pode ser usado para outros. Você é serviço, canal. Mas a terceira é a unção real. Essa definição de unção está no livrinho que o William Dias me presenteou. Não é isso, William? Ou na proposição. Isso. Esse livrinho fala muito bem disso. Também, o pastor Benihim fala sobre esses 3 tipos de unção. E aí o seguinte, essa unção real é a unção que voa. É a unção que você mais não está no estágio inicial, nem aquela de serviço total. Você já compreende tudo isso de uma forma que você voa. Vai ser difícil alguém derrubar você. Vai ser difícil o sofrimento derrubar você. E você voa, você passa. O que Deus já se estabeleceu dentro de você já é tão substancioso. Eu estou dizendo que não é impossível não, tá? Você pode cair. Mas é tão substancioso, já tem tanta experiência, já venceu, já orou, que você já consegue. Você sabia qual era a idade que o sacerdote começava lá em Israel? Alguém sabe? 30 anos. O sacerdote só podia ser sacerdote a partir de 30 anos. Jesus, com que idade ele começou? 30 anos.
O jovem na mocidade, quando dava 20 anos, ele era separado e ele ficava sob orientações dos anciãos. E os anciãos começavam a doutriná-los, mas só por 30 anos. Vamos lá. Eu sei as tuas obras que desci no escopo, tomara que você seja isso ou aquilo, porque se você for morno, eu vou vomitar você. Essas coisas morram. E aí, vamos lembrar da característica da cidade? Os aquedutos que vinham de Herápolis, de Colossos, com águas quentes, e as pessoas tentavam com sede tomar, e quando tomavam, vomitavam. E aí ele traz essa aplicação para a área espiritual. Olha, por você ser assim, me traz um asco, me faz passar mal, vomitar, tirar você de mim. Eu projeto você para fora. Eu não deixo você, isso me provoca uma coisa estranha, um incômodo. E muita gente desta forma hoje, porque essa mistura não é ou não é, provoca um incômodo tão grande à igreja. Lá no trabalho é uma coisa, aqui dentro é outra. Você não sabe o dano que você faz à igreja. Não é só no sentimento de Cristo. Você divide a igreja, provoca prejuízos. E a Bíblia fala assim, ai de quem vira os escândalos. Está lá. Era bom que nem que. Fala assim, era bom que nem tivesse nascido. Jesus fala. Versículo 17. Ah, sim, eu já passei, já falei, pode passar. Deixa aí que depois a gente vai chegar aí. Vamos seguir a Bíblia. Como diz, rico sou e estou enriquecido. Olha lá, lembra do sistema bancário? Sim. Essa riqueza aí não é espiritual, não. Okay? E de nada tenho falta. Olha lá, hein? Para poder a gente entender a palavra, que a gente precisa fazer um levantamento do contexto. Na teologia, o entendimento é o seguinte: para você entender bem a Bíblia, você precisa saber, como chama? O William sabe. Texto sem contexto é pretexto. Ok? Então você não vai conseguir entender se você não buscar o contexto da época. Coloca as coisas que tinham na área. Porque as coisas que existiam para poder Jesus ter falado isso. E a gente descobre que essa igreja tinha um sistema bancário, pessoas que tinham um banco. E, sinceramente, por ter banco lá, tinha muita gente que só morava lá para guardar o dinheiro dela. E de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. E repete 4 vezes aí. Miserável, pobre, cego e nu. Está pensando que é muita coisa, mas não tem nada. Uma das piores características dessa igreja são pessoas que estão no meio da igreja, até em púlpitos, porque tem muito dinheiro. E depois você vê um escândalo que não tinha nada. É pobre, cego e nu. Nós vimos isso aí, todo o Brasil viu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Vamos abordar isso aí. Passa aí, por favor. Acho que eu tenho uma coisa aí. Passa em frente. Olha lá, passamos agora. Ouro, riqueza, vestiduras brancas, santificação, colírio, cura. Vamos deixar colírio para o final. Situação espiritual oposta à realidade aparente. Tá? A pessoa pensa que vê, mas não é sério. Pensa que tem veste, mas está nu. Pensa que tem dinheiro, mas é pobre. Sempre querendo apresentar uma coisa, mas não é. O ouro, porque o ouro, vou falar, o ouro, quando você pede para ser provado, conselho dele, presta aqui, que compres ouro provado no fogo. O que é isso aí que ele está falando? É a fornalha. Fala assim, fornalha. Processo de purificação. Jesus está chamando o processo de purificação para essa igreja. O que é processo de purificação? Você pega o ouro, coloca endurecido com outros tipos de metais que você encontra na natureza, junto dele, tem vários tipos de metais junto dele, ele pega e joga ali na fornalha. Quando ele joga na fornalha,
todos aqueles metais que estão junto com o ouro, que estão fazendo ele impuro, porque não tem valor, quando você põe no ouro, o ouro ele permanece até o final e não se torna em vapor. Ele não é volátil. Porque ele pode até suportar, se não me engano, até 800 graus centígrados. Então você coloca ele lá, quando ele chega em 500 graus centígrados, outros tipos, molibdênio, outros tipos de metais vão, se chama escória, ferro, latão, cobre. Sabe aqueles foguinhos que saem na fornalha? Tudo são metais que estão se tornando no estado sólido para o líquido, depois do líquido para o vapor. E aí só fica ouro puro. Porque ele vai até uns 700, 800 graus e ele consegue ficar em líquido. Depois disso pode até, mas ali o cara que está na fornalha segura e aí ele purifica o ouro. Hoje em dia existem sistemas que conseguem dimensionar o teor de pureza desse ouro. Tá bom? Faz uma análise química e consegue. Ouro 99,99%, ouro 97,8%, porque tem ainda cobre, tem prata no meio e aí vai. Depende do processo de refinagem, de purificação pelo qual ele passou. Tem por isso crentes que ainda estão com 40%, estão com 60%. Tem outros que estão ainda com 70% de ouro puro, mas ainda tem 30%, 40% de impureza. Então esse negócio de ser cegueira, luz, sei o que, ele dá um conselho. Entra na fornalha. Mas ele fala assim, pede, compra. Sabe o que é comprar, irmãos? É você pedir. Você pedir. Esse processo é muito tremendo. Você acha que Deus está ficando toda hora trabalhando em cima da sua vida para tirar essas sujeiras, mas olha, é você que tem que comprar. Você que tem que comprar. Pede de mim. Você tem que, o Senhor está indo daqui, eu estou vendo meu coração, eu estou fazendo coisa errada, o Senhor tira de mim. Tira de mim. Eu chorei muito, irmãos. Eu chorei, me lembro, quando eu falo assim, eu me lembro dos dias que eu estava na escola naval, lá sozinho, sem família, sem nada. Tinha um lugarzinho que eu escolhi, lá dentro da capelania evangélica, católica, e eu escolhi um cantinho lá no canto escuro, e ficava chorando, porque eu errava. Eu cometia ainda pecados, falava coisa errada, sentia coisas erradas, falava isso o quê? Senhor, tira. Não deixa isso. E eu não conseguia vencer os meus impulsos, mas eu comecei a orar, Deus foi tirando. Eu comecei a me abundar mais dele e vencer as coisas. E isso aí trouxe experiências para que eu pudesse hoje ter uma maturidade. E você só procura maturidade se você for atrás dela. Não pense que Deus vai te dando sua maturidade se você não passa na prova. Se você não passa na prova, irmão, Deus vai te dando prova até você passar. E dê glória a Deus, Senhor, não passei ainda. É isso que ele fala. Peça que Ele vai purificando você. E vai tirando essas coisas erradas dentro da sua vida. Então era uma igreja que precisava ser provada no fogo. Nós vamos ter casos aqui, amém, que nós vamos ver casos que precisam ser provados no fogo. Mas eu vou julgar? Não, o Senhor abençoa. Tira isso dessa pessoa. É o nosso primeiro clamor, é orar por essas pessoas. Não é julgar, falar, e o irmãozinho ali faz isso, não faz isso. Ore por ele. Para que te enriqueças, olha só. Ser rico é ser provado no fogo. Esse é o processo de purificação. Ser rico não é ter ouro e ter um monte de coisa errada dentro de você. Ser rico é não ter, é ter ouro, que simboliza a presença de Deus e a glória de Deus. Para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Porque se você tiver o ouro, estiver purificado, quando saem as coisas erradas, tem um outro sentido espiritual das vestimentas brancas, santificação. Você se afasta daquilo que é impuro e se aproxima de Deus. Já falei do conceito de santificação. Nunca esqueçam isso. Santificação não é só se afastar do mundo. É também o que? Se afastar do mundo e se aproximar de Deus. Não pense que você ficar isolado dentro de casa, só lá.
não vendo o mundo, não vendo televisão, para descontaminar e um monte de coisa. Isso aí é uma santificação religiosa. Na verdade, se você ficar lá estagnado e não buscar comunhão, não orar, não ir para o monte, não ir para a presença de Deus, não fluir na presença de Deus, não, você não vai estar se santificando, não. Você tem que ir para aproximar de Deus, se afastar, mas se aproximar dele. Porque senão você vai ficar sempre em fases aqui, ó, que está só tentando se afastar do mundo, mas nunca se aproximar dele. E não apareça a vergonha da tua nudez, olha só. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. É uma igreja que tem problema de ver. Quantas vezes aqui a gente se surpreende com coisas que a gente passa a ver de uma hora para outra. Esses dias do meu trabalho, eu dou graças a Deus, que Deus parece que abre essa porta. Essa igreja precisa ter isso, esse dom, colírio. Por isso ela Deus. Você tem que ter colírio para poder se perceber. Uma igreja perigosa. Você está com um buraco aqui e não está vendo. Você tem que saber, tem que estar vendo onde estão os problemas. Você tem que ser, não só ter vestido branco, você tem que ter olhos santos, olhos espirituais. Você não é só santo para viver santidade, você tem que ter olhos espirituais, é palavra. Você tem que ter conceito, sabedoria do Espírito. Isso envolve tudo isso. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Jesus teve que falar sobre castigo e repreensão. E dá assim uma palavra de... Se eu tivesse um chefe que falasse isso, eu ia entender que ele está com carinho querendo repreender. Com amor. Ele no final, ele acerta. Olha, eu aprendi da Marinha o seguinte, o comandante bate e o imediato, que era o 02, abraça. Não pode os dois bater, porque se os dois bater... Já pensou se eu e o William começamos a bater em você direto aí? Hein, William? Deixa para mim que você só abraça, tá bom? Você só passa carinho. Alguém tem que ficar. Se o William começar a pegar vocês no pé aí, fique sabendo, porque eu tenho que dar carinho. Entendeu? Não pode os dois bater, senão o negócio que são na igreja. Na hora que vocês viram alguém correr do gabinete chorando, vai lá, vem cá, eu posso te abraçar, dê abraço. Não aconteceu isso não, mas um dia, se vocês verem alguma coisa acontecendo com alguém do pastor, eu tive que fazer a minha parte. E aí, a pessoa talvez não tenha entendido, aí vocês vão lá e abraçam. Abraça mesmo. Porque alguém tem que abraçar. E às vezes o pastor não pode abraçar. O fato do pastor abraçar vai dar ensejo a vícios, a coisas que não pode existir na igreja. Eu não posso ceder, porque eu estou vendo a regra do reino. Eu não posso ceder. Mas um abraço, irmão, de alguém tem que ter. Sabe por quê? Para que a pessoa possa entender depois, mais na frente. E só o amor pode curar algumas coisas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eu gostei disso aqui, ser, pois, zeloso. Ele fez um chamado a pessoas a que zelem por essa igreja. Zelem pela espiritualidade. Você está querendo ir para o monte, você está querendo fazer aquilo, você se preocupa com a igreja, pega uma vassoura para varrer, você se preocupa em se prestar, o pastor está agoniado, está precisando de ajuda, se apresenta, tudo isso é zelo. E Deus está olhando essas coisas. Deus está vendo que Deus vai abençoar a sua vida porque você está preocupado com as coisas de Deus, não é ninguém não. Você está preocupado com as coisas dele. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Oh, peraí, ele está lá fora. Mas ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Opa! Tem uma coisa aí que